Vitória na Liga Arena, Atlético 1, Internacional 0. O Furacão, que na história recente é papai do Colorado, leva mais 3 pontos dentro da sua casa com um nível de atuação muito bacana coletivamente e individualmente de alguns jogadores que eu vou citar aqui. Roda aí, Furacão, para falar de mais uma vitória e o Atlético lá em cima na tabela de classificação. E dane-se que é o começo do campeonato. Tem que começar bem para brigar até o final de forma positiva. Roda aí! Fala galera, beleza? Fala Cap! Estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje vamos falar da vitória do Atlético, Furacão 1, Internacional 0, Liga Arena. Até anotei alguns dados aqui bem curiosos, porque me chamou a atenção que tivemos aí quase 30 mil torcedores, 29.784 torcedores que acompanharam dentro da Liga Arena uma vitória fantástica. E eu falo fantástica porque, primeiro, resultado contra a equipe do Cuiabá criou toda aquela expectativa, caramba, em casa é isso, goleada e tal. Aí contra a equipe do Grêmio, desempenho foi muito ruim, muito abaixo, o Atlético praticamente não conseguiu finalizar. E agora contra o Internacional foi meio que 8-80 em alguns momentos, e aí talvez o seu torcedor concorde com a minha avaliação. Se não concordar, não tem problema, pelo contrário. Quero a sua participação aqui nos comentários, eu leio todos os comentários, sem exceção. Todos os comentários que vocês mandam aqui, podem mandar, fiquem à vontade para concordar, para discordar. O importante é a gente debater para falar sobre o nosso Furacão. Vocês perceberam que eu estou de volta aqui aos estúdios, tudo certinho, nós teremos novas lives aqui no canal para poder trocar uma ideia. Vamos, que o ano está só começando de Campeonato Brasileiro. E o Atlético, querendo ou não, está na parte de cima da tabela de classificação sem empolgar. Só o começo, mas não importa. O Furacão, de fato, no ano do centenário, montou um time bacana, um elenco que agora ainda está sendo mexido em alguns momentos, alguns jogadores que estão saindo, outros que vão chegar, outros que estão chegando, alguns jogadores que ainda não se sabe para onde vão, Benítez, Diorio, né? A gente está estudando ainda, Vinícius Cauê já foi para o Guarani, então o Atlético ainda está passando por esse processo, não de reformulação completamente, mas de mudanças em alguns aspectos. Bom, vou falar sobre o jogo aqui. Antes disso, eu apostei no Furacão e faturei uma graninha na KTO, kto.com. Você vai clicar no botão registre-se e aí é só colocar seus dados, coisa de 30 segundos. E aí quando aparecer cupom promocional, você quer ganhar já? Então coloca aqui, ó, KP20. Você ganha no ato 20% de bônus no primeiro depósito. Capela, como é isso? Coloca lá, sei lá, vou dar um exemplo, R$100. Você vai ganhar mais 20 para poder se divertir no melhor site de entretenimento do Brasil. Vem com a KTO, que é onde a diversão acontece. Gente, é o seguinte. Foi um jogo que me preocupou em alguns momentos. Porque o Inter estava de peito aberto, buscando a vitória também. O Inter teve uma postura que me surpreendeu em alguns momentos, na primeira etapa. Um time que às vezes queria marcar, subir a pressão, tentar roubar uma posse de bola no sistema defensivo para tentar pegar o Atlético de calças curtas, só que o Atlético estava muito bem postado. Kaique Rocha, Thiago Heleno. Bom, na moral, que partida do Thiago Heleno, velho. Assim, gente, eu faço algumas análises aqui no canal. E, obviamente, eu não sou aqui analista de tese alheia, mas eu defendo aqui algumas ideias. E uma das ideias que eu defendi ao longo de toda a temporada, desde o comecinho, é que o Thiago Heleno ainda tem bola, tem lenha para queimar, tem que ser o titular, mas ao lado de um zagueiro e principalmente de um lateral, de um reforço no meio campo, que não deixe ele no mano a mano. Se deixar no mano a mano, velho, ele não vai chegar, não tem mais explosão, aceleração, velocidade. Mas é um jogador que é macaco velho, que consegue ler, que consegue antecipar, que consegue ter o atalho do campo. Isso é fundamental. Encaixou muito bacana o Kaique Rocha. Olha, o Kaique Rocha, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Não vou falar que é o suprassumo, nossa, como eu confio, mas mais uma partida segura. Vem fazendo uma temporada muito correta, pelo menos até aqui. Muito correta. Quando acionado, quando necessário, vem jogando bem o Kaique Rocha. Pra minha surpresa, tá? Pra minha surpresa, porque quando o Gamarra foi contratado, eu falei, pronto, a zaga tá definida, né? É Bento, Godoy, o Thiago Heleno, Gamarra e Esquivel. Acabou. A linha defensiva é essa. Aí depois coloca Fernandinho, Érico, Christian, vai pôr o Zapelli, vai colocando os caras aí, porque tem matéria-prima pra isso. Agora, me surpreendeu. Agora, o que o Thiago Heleno jogou, gente? O que o Thiago Heleno jogou? Primeiro que ele faz um lance maravilhoso na primeira etapa, que eu não lembro agora o jogador colorado que dá um passe no facão assim, em profundidade.
O cara já ia entrar na área batendo pro gol, o Thiago Heleno dá um carrinho e ele trava só a bola. E olha, não sei se o Bento ia pegar, é claro, mas a chance do cara meter o gol era muito grande, que era de frente pro Bento, numa situação muito fácil de pelo menos colocar em algum canto. E o Thiago Heleno dá um carrinho fantástico. E de quebra, na segunda etapa, ele faz um gol. Porque é um gol. O Borré recebe um passe em profundidade, ele ganha na primeira, finaliza, o Bento defende, e aí o Borré dá sequência ao lance. E o Borré bate pro gol, a bola é no gol. E o Thiago Heleno dá um carrinho e tira a bola literalmente em cima da linha. Olha, uma partida irretocável, muito bem por cima, muito bem por baixo, nos desarmes, na leitura de jogo, imaginando que o Borré poderia pegar esse rebote. Olha, que partida, mais uma vez. Que partida do Thiago Heleno, senhores, senhoras. Uma partida de almanaque, de manual. Ídolo demais, e eu só posso, obviamente, elogiar um desempenho individual do Thiago Heleno, que conseguiu, assim como o Fernandinho, organizar a casa, o sistema defensivo. O Bento não fez lá grandes defesas absurdas, uma ou outra escapada do Inter. Me preocupou muito a finalização de média e longa distância, que o Atlético deu espaço nesse setor de meio campo, mas ainda assim funcionou. Fala sobre o Coelho, mais uma vez ganhando oportunidade com o Cuca. Não vou falar que não correspondeu, ele deu uma finalização interessante, que o goleiro adversário quase dá um rebote, que o Rocher quase dá nos pés do Canóbio, que eles até tiveram um atrito lá, porque o Canóbio chutou a mão dele e tal. Mas ainda assim é um jogador que não é para ser o titular, não é para ser o cara. Entendo que o Atlético ainda está preservando algumas peças que vêm pela frente, uma sequência dura de temporada. Mas o Atlético, querendo ou não, gente, eu acho que o resultado nesse primeiro momento é superior ao desempenho. Claro que todos nós queremos um Atlético jogando bem. Quanto mais você joga e quanto melhor você joga, mais próximo da vitória você está. É algo básico. Então o time que joga bem está mais próximo da vitória. É uma obviedade. Agora, a gente estava criando aquela expectativa de ver um Atlético ganhando uma sequência, pegando grandes times, porque o Inter, querendo ou não, gente, é um time que caiu numa semifinal de Libertadores passada, que contratou bons jogadores, que tinha uma das suas principais peças no ataque, no meio campo, alguns desfalques normal, como qualquer clube tem em começo de campeonato brasileiro. Agora o Atlético fez por merecer, o Atlético foi bem no jogo, o Atlético foi consistente, o Atlético perdeu algumas oportunidades justamente porque aquela última tomada de decisão é para dar um passe, quer chutar, é para chutar, quer dar um passe, mas o Atlético fez uma partida correta. Eu acho que sem o Mastriani fica complicado, o Pablo não tem essa característica. O Julimar, eu gosto do futebol do Julimar, vocês podem me cornetar à vontade aí. Até no Twitter eu acabo escrevendo lá, Julimar, 2 pontos, eu gosto. E aí os caras, pô, você tá louco e tal. Eu acho que é um jogador que ele pode sim evoluir. Jogador rápido, forte, se tiver um pouco menos de afobação, com qualidade técnica, sem dúvida alguma ele pode ajudar demais o Atlético. E aqui, gente, apesar da expulsão, que eu vou ser bem sincero, eu acho que o Canóbio ele dá uma vacilada, porque ele dá um safanão por cima, o jogador do Inter não cai, e aí depois ele dá um carrinho e acaba atingindo as pernas do jogador adversário no chão. Cartão vermelho para ele. Canóbio ficou bravo, foi para reclamação, tomou o vermelho, acabou saindo, deixou o Atlético com um jogador a menos, mas fez um golaço. E mais importante que o gol, no primeiro tempo, praticamente o Canóbio sozinho, ele deixou a retaguarda colorada toda ela pendurada. Porque o Vitão vai dar um bote, o Canóbio escapa com a velocidade, toma o cartão amarelo, o Vitão, numa falta dura em cima dele, e a mesma coisa acontece com o Robert Renan. Então o Canóbio é esse o jogador, da profundidade, da escapada, de pendurar os caras, de sofrer uma pancada ou um pênalti próximo da área, dentro da área. A minha crítica ao Canóbio era a finalização, e acho que você, torcedor, concorda com isso. Pô, o Canóbio chega na hora, ele chuta fofo, bate fofo, não acerta o gol, chuta para longe. Que golaço do Canóbio. Ele até falha na primeira opção, porque ele vai dar um passe em profundidade na passada de um jogador do Atlético, e aí a bola bate no jogador do Inter e volta para ele. Ele puxa para a perna esquerda e bate colocadinho. R2 quadrado, finesse shot, joga a bola lá no ângulo do Rocher, que só fica aqui plantadão. Golaço do Canóbio, que deu a vitória ao Atlético. Fernandinho jogando mais uma vez uma enormidade. Óbvio que tem alguns outros jogadores que eu poderia destacar aqui. Consistência do Esquivel, a velocidade do Godoy para recompor jogadas quando o Atlético leva contra-ataque. Repara nisso, torcedor. O Atlético está no ataque, tem um contra-ataque, como o Godoy consegue a recomposição de forma rápida, ágil. Então, assim, é um Atlético que precisa ter uma identidade. Não é o Atlético contra o Grêmio fora de casa, que praticamente foi inoperante. É o Atlético contra o Inter, que às vezes dá alguns espaços para o adversário, acontece, mas é um time com intensidade, é um time ofensivo, é um time que não se acovarda, é um time que busca o gol. E o Atlético mereceu a vitória porque buscou o gol. E olha,
Não sei se foi dominante durante os 90 minutos, porque em alguns momentos o Inter teve mais posse de bola, mesmo que uma posse de bola meio sem sal, que não ficava tanto no campo ofensivo, mas ainda assim foi um desafio importante de um time de um calibre alto da Série A do Campeonato Brasileiro e que recupera e que traz confiança para o Atlético numa sequência de Campeonato Brasileiro. Fundamental você começar o Brasileirão na parte de cima da tabela de classificação. É fazendo aquela gordura, criando confiança para quem sabe, na reta final do primeiro turno, você estando entre os 6, 7 primeiros colocados, você consegue não só almejar uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem, mas por que não um título? Por que não? O Bragantino na temporada passada foi mais ou menos assim. Foi ganhando um joguinho aqui, outro ali, perdeu outro aqui, perdeu outro ali, ganhou, de repente falou, cara, estamos aí a 4 pontos do líder, vamos para cima. E aí depois não teve a consistência e o equilíbrio necessários. Mas é isso que o Atlético tem que fazer. Gostei do desempenho, gostei do nível coletivo e individual dessa equipe e parabenizo principalmente Thiago Heleno na parte defensiva, uma partida irretocável, e o Canóbio, que é voluntarioso, que é esforçado, que é um jogador que muitas vezes o torcedor fica bravo com ele, mas ele é um representante daquilo que o torcedor quer ver no campo de jogo. Um cara que não para, um cara dedicado, um cara inteligente taticamente falando. E se ele começar a melhorar um pouco mais a inteligência individual, como ele fez hoje, por exemplo, vai ser um jogadoraço e tem tudo para ganhar mais uma vez em mais um ano uma sequência como titular. O mais importante, galera, vencemos por 1-0, um time bom, um time forte que certamente se reforçou bem para essa temporada e vai buscar sim a disputa do Campeonato Brasileiro, assim como o Furacão, que tem que olhar com carinho sim também para a Copa do Brasil e para a Copa Sul-Americana. E aí, galera, vocês gostaram do desempenho? Pé um pouquinho atrás e o resultado fantástico, 3 pontos na conta que importa e o Atlético lá em cima na tabela de classificação e que assim seja até o fim das 38 rodadas, beleza? Fala Cap tá na área ao longo de toda a semana com lives mais conteúdos exclusivos aqui no canal. Vem com o Fala Cap, vem com a KTO, dá o likezinho e manda nos comentários que eu quero a sua opinião daqui a pouquinho aqui nesse conteúdo exclusivo do canal. Tamo junto, galera, vitória!